STV Notícias, sejam todos bem-vindos ao programa Linha Aberta. Hoje, terça-feira, 15 de janeiro do ano 2018. Durante 1h30 vamos fazer análise sobre o 6º Congresso da RENAM. Para tal, conto com a presença dos panelistas daqui da casa. Falo concretamente do Sr. Rui Janeiro e contamos ainda com a presença do Sr. Hilário Chacado, bem como o Dr. Alberto, assim que é, Alberto Ferreira. Quero, antes de mais, agradecer pela vossa presença. Portanto, hoje vamos olhar para o 6º Congresso da RENAM Caracol. Hoje vai até o próximo dia 17 e terá como um dos pontos mais altos a eleição do novo presidente para a direção desta formação política. Quero começar por si, Dr. Janeiro. Este é, por sinal, o primeiro encontro mais badalado após a morte de Afonso Lacama no ano passado. O que é que poderá distinguir, então, este congresso ou este evento dos anteriores eventos? Boa noite, cumprimentar os telespectadores. Eu penso que este congresso da RENAM aparece num momento em que, na minha opinião, é possível, por exemplo, o retorno de algumas figuras que estiveram fora da RENAM. Uma das figuras, possivelmente, Raul Domingos, e uma possível também reorganização política e estrutural da própria RENAM. A discussão, por exemplo, das possíveis alas dentro da própria RENAM e também os mecanismos que a RENAM tem que encontrar para poder vencer as eleições presidenciais. Mas também não podemos esquecer de que, neste momento, a RENAM também se encontra dividida. Falar de alas na Frelimo também é preciso também falar de alas na RENAM. Existem alas na RENAM, há uma ala meramente militarista, com forte apoio figuras como o Sufo Momad, mas também há uma ala política constituída no Parlamento, que possivelmente pode apoiar o programa do Sr. Elias Jacama, e também está lá o Sr. Antônio Muxanga. Eu penso que é um momento de reorganização da própria RENAM, sem deixar de conta também que a RENAM também tem uma base muito regionalista e que quem toma grande parte das decisões dentro da RENAM são os militares ainda. Há uma fraca capacidade em termos de crescimento de uma democracia interna, desde o período em que existiu o presidente Jacama até este período. Mas também, eu penso que este congresso vai discutir, possivelmente, aqueles que são os problemas que a RENAM vive. E um dos grandes problemas que a RENAM vive é a questão da organização da própria RENAM, a organização interna da RENAM. Como é que a RENAM deve desenhar as suas estratégias, os seus programas de governação, como é que a RENAM estrutura aquilo que é seu pensamento político para a conquista do eleitorado, para a mobilização do eleitorado, como é que as bases da RENAM podem ser cada vez mais sofisticadas para a captura do eleitorado. E eu penso que é um congresso extremamente importante, mas também a RENAM devia encontrar neste congresso medidas de como lançar um modelo de negociação com o governo para garantir o crescimento do processo da pacificação e da reconciliação nacional. Obrigado, Dr. Alberto Ferreira. Levanta a mesma questão em relação àquilo que são os aspectos do fundo que podem ser esperados após este processo ou após mesmo a este congresso. Muito boa noite, saudar os telespectadores. Eu começaria por fazer uma analogia. É que um órfão, um filho, se acredita que seja adulto depois que não tenha o pai e começa a crescer. Chegou um momento concreto para que a RENAM passe pelo fogo e tenha um teste muito importante da sua existência. Nós temos uma RENAM em que, durante muito tempo, esteve sempre sob uma liderança de Afonso Jacama. E veio, portanto, a faltar, e esta ausência é muito importante. Aquilo que nós estamos a notar na RENAM ainda existe a coesão interna, a unidade. O que tem de especial é o facto de que vão realizar um encontro muito importante que só se realizou em 2009, passam cerca de 10 anos, e vai se realizar num contexto muito delicado, que é o contexto não só das eleições, mas quanto fundamentalmente também do momento em que
a própria Frelimo se apresenta como testada por causa da sua existência comportamental, da integridade, da corrupção dos seus altos dirigentes e membros envolvidos em outros problemas. A Renamo pode apresentar-se como uma grande alternativa se, de facto, tiver capitalizado a sua coesão interna e elegerem um líder que possa personificar as qualidades de Afonso Dhlakama e em qualidades, inclusive também militar, temos que dizer, porque a Renamo até hoje, ainda nós todos, e não gostaríamos que assim fosse, é ainda uma força militar e uma força política. Teríamos estado bastante contentes se fosse simplesmente uma força política. E exatamente nisso, toda a sociedade moçambicana teremos que trabalhar para que a Renamo não volte e não seja uma força, portanto, militar. A delicadeza deste encontro, o mais importante deste encontro é para unificar o grupo, encontrar um líder de consenso, de maior consenso possível, porque a Renamo não está dividida. A Renamo pode apresentar-se como uma alternativa para as eleições deste ano e, portanto, a ausência de Afonso Dhlakama pode ainda ser um fator da unificação, da coesão interna e repropor-se como uma alternativa. Portanto, existe sempre, como qualquer partido tem as suas fraquezas. As suas fraquezas vão se ver, não neste momento, vão se ver na capacidade da liderança. Portanto, ao apresentarem 3 candidatos, até agora, teremos que saber quem vai ser efetivamente. Bom, sobre o perfil do candidato, talvez a pessoa que irá liderar a direção desta formação política, iremos olhar um pouco mais adiante. Em relação ao mesmo Congresso, que cenário que se pode esperar, ou seja, que dinâmica nós podemos esperar após este Congresso? Nós estamos numa altura em que caminha-se para as eleições e estamos a falar de um ciclo eleitoral um pouco complexo que traz um novo elemento que é a eleição dos governadores. O que nós podemos esperar da Renamo é que a Renamo saia, deixe de ser militarizada, faça como todos os outros partidos no mundo, e isso esperamos que seja, como todos os outros partidos no mundo, seja simplesmente uma força política capaz de afrontar e confrontar-se politicamente dentro da cidade e permitir que haja definitivamente uma paz duradoura. Agora, teremos que falar da situação da paz, teremos que falar das condições para que a Renamo deixe as armas, teremos que falar das condições de democraticidade de Moçambique. Mas nós, todo o povo moçambicano, espera uma Renamo coesa, porque é o maior partido da oposição moçambicana, dela, neste momento, enquanto não houver outro partido, representa, portanto, uma força que pode levar à frente a democracia moçambicana. A democracia moçambicana, porque não pode existir nenhuma democracia sem partidos de oposição, e a Renamo é esta força maior neste momento. Ainda poderemos ver outros partidos, podem ser também fortes, MDM, podem surgir outros partidos com maior expressão ainda, mas neste momento a Renamo é aquele maior partido de oposição, portanto é uma organização política de toda respeitabilidade. E esperamos que depois deste Congresso se conclua com o Partido Frelimo, com o governo, todo o processo de pacificação, desmilitarização, integração e socialização de todos os membros da Renamo e convivermos com eles aqui dentro da cidade. Porque para nós nos faz refletir porque um grande congresso deve ser feito hoje nas matas. Isso deve nos fazer refletir a insegurança que pode existir. Obrigado, doutor Freira. Doutor Chacate, vou para si. Temos nomes que já são falados na praça. Estamos a falar do senhor Ossuf Nomad. Temos o
o Elias Lecam e temos também o Manuel Bissopo como candidatos fortes para ocupar essa vacatura. Como é que olha então para o perfil de cada um deles, tendo em conta o histórico político que cada um deles carrega? Muito obrigado, muito boa noite aos telespectadores da STV, boa noite aos meus colegas do painel, a ti, Macamo, e muito obrigado pelo convite que me foi formulado para debater este assunto. Olha, permita-me em primeiro lugar dizer que, olha, a Renamo neste momento reúne-se num contexto extremamente ímpar e histórico para si como um partido, tendo em conta que é pela primeira vez que a Renamo reúne-se sem o seu líder histórico, Afonso Dhlakama. Também é um momento histórico na medida em que o país vive um contexto também extremamente sensível e a Renamo estrategicamente como um partido, nós sabemos que a política é um mercado em que diferentes partidos políticos vão oferecendo aquilo que é o seu programa, vão oferecendo aquilo que são os seus projetos, vão vendendo, portanto, aos seus eleitorados. Então, neste mercado político, a Renamo, neste momento, tem uma oportunidade ímpar e singular de poder disputar com a Frelimo e o MDM, neste caso, que são os grandes partidos de Moçambique. Também percebo como uma altura extremamente sensível, porque a Renamo tem uma oportunidade de conseguir se reinventar num contexto diferente. A Renamo nunca tinha antes reunido para eleger um presidente. Sempre reunia no Congresso para simplesmente chancelar ao seu líder, neste caso que era bastante carismático, e obviamente que existe uma percepção de que a Renamo confundia-se com o próprio Dhlakama, existe uma percepção de que Dhlakama era extremamente forte do que o próprio partido e a Renamo precisava mais de Dhlakama talvez do que do próprio partido precisava, do que dele do partido. Então, neste contexto todo, entendemos que este é um congresso extremamente crucial e decisivo para aquilo que poderá ser a Renamo daqui em diante. A Renamo pode, através deste congresso, conseguir um grande feito, que é uma coesão, para poder conseguir concorrer. Há espaço para que haja essa coesão? Mas também é o que eu queria dizer, queria chegar aí mesmo, mas também pode ser uma altura extremamente difícil para a própria Renamo, porque se pode sair deste congresso depois de criar grandes fricções, grandes divergências dentro do partido e que podem criar disserções. Agora, em relação ao perfil que é a questão que coloca, eu penso que há dois aspectos importantes aqui de reter. O primeiro aspecto é que a Renamo agiu baseado naquilo que são os seus pressupostos de existência como um partido baseado em veia militar. Todos os três candidatos têm uma veia militar, não é? Isso nos leva a uma percepção de que a Renamo ainda quer continuar com armas. A Renamo ainda quer usar armas como estratégia de pressão contra o governo. Isto, para mim, é uma percepção que podemos construir a partir deste perfil dos seus candidatos. Mas isso também preocupa-me. Preocupa-me na medida em que nós estamos numa dinâmica nova, não é? Em que a liderança de um partido político requer aquilo que em inglês chamam de smart people, alguém com uma habilidade extremamente extraordinária do ponto de vista intelectual, alguém capaz de lidar, digamos, com a política numa dimensão em que é vista a nível sistêmico, não é? Mas esta Renamo ainda continua a fechar-se, querendo continuar recorrendo às armas como um trunfo de fazer política. Me preocupa a mim, numa conjuntura como esta atual, em que os partidos precisam de jovens, a maior parte dos moçambicanos são jovens, e que criam, portanto, requisitos que afastam logo, não é, os candidatos que não têm um passado militar. Quando diz que é preciso ter 15 anos, não é, da militância dentro do partido, tem que ter 15 anos, não é, de experiência militar. Isso logo afasta todos os candidatos que têm um perfil de fazer política a nível da polis. Aí não estaria a Renamo a ferir a democracia que tanto faz? Obviamente. A Renamo, inclusive, percebo que provavelmente esteja a violar os seus próprios estatutos. Não acredito que os estatutos digam, esteja lá plasmado, portanto, nos estatutos, não tive a oportunidade de visitá-los. Quero acreditar que não dizem os estatutos que para ser membro, aliás, para concorrer para ser presidente, tem que ter 15 anos de experiência militar, tem que ter 15 anos de militância. Então, penso eu que a Renamo, que
que defende e reivindica a paternidade, não é, da democracia, está, portanto, a ser dissonante entre aquilo que é o seu discurso de ser um partido, digamos, pai da democracia, não é, e aquilo que está a mostrar internamente nas suas eleições presidenciais. Ou seja, estamos a dizer que a Renamo está a ferir os direitos fundamentais dos seus membros. Nossa, membros tem candidatos. Eu penso que o Renamo tem candidatos de grande qualidade e que não tem um perfil militar. Podemos citar alguns nomes. Estamos a falar de Ivone Soares, que é extremamente conhecida. Hoje discute-se muito a ideia de igualdade, portanto, de género. É um debate, portanto, hoje que faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O quinto objetivo discute esta ideia, não é, de inclusão, portanto, da mulher. E a Ivone Soares, que é uma das figuras emblemáticas da Renamo, é presidente da bancada, portanto, da Renamo, não é? Não, está completamente afastada disto. Quando falo de Ivone Soares, estou a falar de outros candidatos, como Momad Yassin, estou a falar de Manuel de Araújo, que é um indivíduo com um perfil extremamente, do ponto de vista da sua veia política, é um grande político, estou a falar do próprio Venâncio Mondlane. E aqui mais uma dissonância. A Renamo conseguiu buscar, eu sei que isto é um pragmatismo político, foi buscar o candidato como Venâncio, como Manuel de Araújo, para concorrer nas autarquias sem nenhuma, digamos, até podemos dizer que o Manuel de Araújo já tinha um passado histórico da Renamo, porque foi membro da Renamo, mas o Venâncio Mondlane era a sua primeira experiência. Chegou, entrou, em menos de um mês era candidato. Mas hoje, para poder ser presidente, é preciso ter 15 anos de militância. Então, essa Renamo está, portanto, para mim, a ser extremamente dissonante, extremamente incoerente em termos daquilo que é o seu discurso. Muito bem. Dr. Janeiro, como é que olha então? Está-se a falar aqui da questão da coesão, por outro lado também estamos a olhar aquilo que são as exigências da Renamo para que o membro seja candidato então à direção deste partido. Bem, a Renamo nasce primeiro como movimento de resistência nacional em 1977, quando foi fundada em Salisbury, no antigo Rio Grande do Sul, atualmente Zimbábue. A Renamo participou de todo o processo da criação do multipartidarismo em Moçambique, mas o aparecimento do multipartidarismo em Moçambique não significou que o maior partido da oposição se tornou um partido democrático. É preciso prestar atenção que, ao nível da Renamo, não se construi uma verdadeira democracia interna. A nível da Renamo não há um debate muito aberto de ideias, é preciso que se diga isso, e alguns partidos também, MDM, não há uma discussão muito aberta, uma discussão democrática, quer dizer, não há liberdade de opinião pública ao nível desses partidos. O outro ponto também que nós temos que tomar em conta, há problemas sérios dentro da Renamo, como por exemplo, a questão da institucionalização ideológica. A Renamo ainda não tem uma verdadeira ideologia. A Renamo é extrema-direita, é esquerda, é direita. A que grupo a nível da sociedade a Renamo representa? Representa a classe baixa, a classe média ou a classe alta? Eu penso que isto é discutível quando se olha para aquilo que é o programa político de governação. E a Renamo não mostra muito isto. Por vezes, muitas das vezes, o programa da Renamo é uma cópia do programa do Partido Frelimo, ou o programa do MDM também é cópia do programa do Partido Frelimo. O outro ponto também que eu penso que a Renamo vive é a questão das clivagens políticas. Não nos esqueçamos que no período do presidente Djakama não ouvia alguns intelectuais dentro da Renamo, como por exemplo o professor Ismael Mussá, o professor João Colasso, e nós temos ainda esses problemas dentro da Renamo, em que quem toma as decisões é a ala militar, são decisões autoritárias, não são decisões meramente democráticas. Ou seja, a passagem do regime autoritário em Moçambique para um regime democrático não significou a democratização da Renamo. A Renamo ainda se tornou um partido meramente autoritário, desde o período do presidente Samora Machel Djakama, digamos, até este momento. O outro ponto também que temos que tomar em conta é o fato de que a própria Renamo não tem ainda figuras consensuais para poderem concorrer às eleições presidenciais. Eu, quando falo da questão da divisão, é mais divisão por ideias. Não há muito consenso na Renamo de que quem vai concorrer como presidente na Renamo, seja o Suf Momad ou seja Elias Djakama. Porque, na minha opinião, quer o Suf Momad, quer Elias Djakama, são políticos muito fracos dentro da própria Renamo. Por quê? Porque hoje em dia, quer em África, quer no mundo, a função dos partidos políticos não é aquisição, exercício e manutenção do poder político. A grande função hoje dos partidos políticos é agregação de interesses e formação de lideranças. No período do presidente Samora Machel, período do presidente Djakama, não se formou nenhum líder dentro da Renamo. Apenas houve aquela questão de
cada vez formatizar os militares mais próximos ao poder e não se formou. Ivone Soares tem um discurso interessante, mas Ivone Soares não tem grande capacidade política dentro da própria Renamo. Manuel de Araújo não é um grande governante. Se nós olharmos para Quilimane, com a maneira como Quilimane está, Manuel de Araújo não é um grande governante. Provavelmente, eu penso que o grande político da Renamo vai ser António Muxanga, na minha opinião. A maneira como é que ele consegue discutir com as bases. É aquilo que eu estava a dizer, e aqui vou contrariar um pouco o meu colega Chacato, quando ele diz que devia se criar intelectuais para estarem dentro da política da Renamo. Para ser um bom político, não precisa que seja um intelectual. Se nós prestarmos atenção ao livro de Aristóteles, o político, ele diz claramente, o animal político tem que ter a capacidade de persuadir, convencer e falar a linguagem que o povo quer ouvir. E na Renamo ainda não há um candidato capaz de mobilizar o eleitorado como António Muxanga. Araújo tem uma capacidade em termos de cooptação junto do eleitorado da cidade de Quilimane, porque Araújo é filho de casa e é aceito com isso. E eleições presidenciais no município de Quilimane, eu penso que a Renamo devia formar lideranças e a Renamo não está preocupada em formar lideranças. Eu penso que há um outro problema que a Renamo tem, eu penso que este é o maior problema, é o fato de que dentro da própria Renamo o partido ainda está muito concentrado na figura do presidente. Por exemplo, a parte financeira da Renamo, quem gera mais é o Sufo Momad. No período do presidente de Acama era assim. Mas a lei dos partidos políticos diz que as finanças do partido devem ser geridas pelo secretário-geral. Eu penso que este é um problema que a Renamo teve e que a Renamo não está a conseguir sair. Ou seja, a Renamo ainda não se apresentou como um verdadeiro partido em termos de alternativa democrática. A Renamo tem uma base muito regionalista para a captura do eleitorado e a Renamo sobrevive sobre uma lógica de um tipo de voto sociológico. O voto sociológico não é um voto para uma boa governação. Uma boa governação é feita por um voto racional. Se a Renamo não puder ter um bom programa político, que esse programa político identifica os cidadãos, a Renamo não vai garantir uma grande base em termos de sofisticação para a captura do eleitorado. É necessário que a Renamo repense um modelo de programa político capaz, por exemplo, de trazer eleitorado do MDM, trazer eleitorado da Frelimo e trazer um novo eleitorado que vai atingir a idade de voto. E a Renamo ainda não tem este programa. Muito obrigado, doutor Janeiro. Doutor Freire, na sua opinião, quem é mais elegível olhando para os três candidatos que até este momento são conhecidos, tendo em conta o seu histórico político? Bom, o mais elegível de entre os três, na minha maneira de ver, sem dúvida, é o Sufo Momad. Na ausência de Afonso de Acama, foi quase que automático a figura de consenso dentro do partido. E ninguém se levantou, apontou os seus males. Também a sua postura de calma, de auscultar e de dar possibilidade que todos se congreguem à volta desta força política, isso mostra claramente que tem uma capacidade igualmente importante na liderança da Renamo que possa levar o movimento, a organização, o partido para patamares mais elevados. No que diz respeito a Bissopo, nós sabemos que Bissopo já perdeu 2 vezes as eleições autárquicas e saiu bastante enfraquecido. Perdeu aquela de Dondo como presidente do município e voltou a perder na Beira recentemente, sendo o 3º candidato. Isso o enfraqueceu bastante, enquanto que o Sufo Momad saiu mais reforçado, para além de que ele é uma figura que congrega e tem a capacidade suficiente de auscultar todos e de falar com todos e de congregar também à sua volta um clima bastante pacífico. Houve, portanto, a província de Nampula, muitos municípios foram ganhos, portanto, pelo Sufo Momad. O facto que ele seja Macua de Nampula, que Nampula tenha ganho importantes municípios, isso reforça a sua personalidade, portanto, a sua liderança. Temos mais um candidato, Elias Jacama. O que pode se esperar então? Elias Jacama, penso que para mim está fora do baralho, porque passou quase todos os anos fora do contacto direto com o movimento, porque para liderar
uma organização política, é importante que se conheça também a partir de dentro. Por isso penso que tenha sido nesta ótica que exigiram uns 15 anos, porque é preciso uma grande história. Não estou para contradizer ao meu colega caríssimo, Dr. Chacate, a não democraticidade pelo facto de a Renamo ter dado condições básicas e estrategicamente de um candidato que tivesse 15 anos. Isso quer dizer que a história da Renamo, para este momento delicado, nós temos que perceber também que a Renamo não está na cidade. E estaria muito de acordo com o Dr. Chacate, se a Renamo estivesse na cidade, fosse um partido puramente político, mas tem esse outro lado, que é militar. E o conhecimento de parte militar é importante ainda. As negociações não chegaram ao seu termo. As manifestações por parte da própria Frelimo também não dão garantias, Renamo. É preciso ver que todos os tribunais, todos os órgãos eleitorais, de como procedeu, deu ainda um voto de desconfiança do relacionamento com a Frelimo. Nós vimos como é que foi o Conselho Constitucional, o que decidiu. Nós sabemos como é que foi o Conselho Nacional de Eleições. Nós vimos agora, atualmente, o que o Tribunal Administrativo fez. Portanto, são votos de desconfiança. Quer dizer, a Renamo vai perdendo paulatinamente um relacionamento de confiança para abandonar as armas e entrar definitivamente na cidade. Isso significa que, para a confiança, os dois atores são importantes para que eles se dê esta confiança. Portanto, para mim, eu penso que Elias da Cama está fora do baralho, Bissopo também. O que nós vamos ver é sempre uma previsão, posso estar errado. O que nós vamos ver nos próximos momentos é mais uma confirmação do Sufo Mamado, dada a sua capacidade de congregar à volta de si, portanto, este grupo. Desde que morreu Afonso Lha Cama, já vamos para... faleceu em março do maio do ano passado, já passam cerca de 10 meses e não houve problemas de vulto dentro da Renamo. Isso significa que ele pode levar à frente o partido e apresentar-se também como alternativa. Eu queria dizer um pouco contradizendo ao meu colega do painel, Dr. Janeiro, talvez é a Renamo que tenha ideologia neste momento. A Frelimo não a tenha. A Frelimo apresentou-se, depois dos anos 75, como ideologicamente da esquerda. Era marxista, leninista, comunista, era esquerda extrema, e era esquerda. E depois, hoje, não sabemos se a Frelimo é socialista, é comunista ou é capitalista, porque os capitalistas de Moçambique estão aonde? Então, enquanto que a Renamo, a sua linha política é bastante clara, é só dizer que é da direita, sempre defendeu o conservadorismo, as religiões, o tradicionalismo, os líderes tradicionais, e uma economia bastante livre. Esta é uma ideologia bastante clara até agora. Onde não tem ideologia clara é exatamente na Frelimo. Porque a Frelimo, até hoje, nós não sabemos se é comunista ou se é capitalista. No hino está viva, viva, o socialismo triunfará. Mas são todos capitalistas. Então, é aqui onde há grande contradição, para dizer questões de clareza ideológica de uma força política que está a organizar-se como uma alternativa para vencer, portanto, as eleições. Falta de democracia interna. Teria concordado com o Dr. Janeiro, mas a democracia interna da Renamo, isso depende do contexto histórico em que está inserido este partido. Quando se está na guerra, as democracias não são viáveis do ponto de vista de troca, como se fosse tudo muito pacífico. Nós estamos a ver, por exemplo,
O presidente Samora foi bastante, até podemos dizer que era ditador, mas era uma ditadura bastante saudável, positiva, que congregou, unificou todo o povo moçambicano, em que eliminamos o regionalismo, eliminamos o etnicismo, eliminamos o regionalismo, eliminamos muitas coisas, porque Samora, então naquela altura nós moçambicanos tínhamos um foco. O que é que nós pretendíamos? Pretendíamos que Moçambique fosse, a unidade nacional fosse mais importante. A Renamo hoje, mais do que a democraticidade dentro da Renamo, pretende a democraticidade dentro do país. Este é o foco mais importante. É preciso ver aqui. Antes, pelo contrário, a Renamo aqui se apresenta mais democrática. Por quê? Apresenta 3 candidatos. E a Renamo apresentou-se, colocou um candidato para secretário-geral, um candidato para presidente. Mas onde está a democracia? Temos que reconsiderar as posições e reconsiderar onde nós não podemos acreditar que de 4 milhões de membros dentro da Frelimo, ninguém queira ser secretário-geral, por favor. Ou as pessoas têm medo de se afirmar porque podem ser excluídas, ou porque as pessoas... Então, ali onde os candidatos se apresentam, ninguém contra ninguém. Este é o sinal também e claramente de uma democraticidade interna. Isso significa que a nossa democracia poderá crescer. Muito obrigado, doutor. Só permite-me uma calma, eu só queria concordar num aspecto muito interessante que o professor Ferreira traz. Eu acho que é de facto muito importante, isto é preciso olhar para a ação da Renamo numa perspectiva mais estratégica, numa perspectiva de garantir a sua sobrevivência. A Renamo sempre sobreviveu à custa das armas, não é? E mesmo quando nós avançamos para o acordo de cessão de hostilidades em 2014 e o governo fez algumas cedências, incluindo a ideia, não é, de criação de órgão de gestão eleitoral numa perspectiva de paridade, como a Renamo disse. Foi graças, portanto, ao uso das armas. E neste momento, sem sombra de dúvidas, as últimas eleições autárquicas deixaram um cenário muito claro, não é? Que animaram este ambiente de desconfiança de facto. Entendo que nesta ordem de ideias não há sombra de dúvida que neste momento a Renamo provavelmente precise de um candidato que reúna consenso a nível da ala militar, não é? Estamos a falar aí de um candidato para o partido ou estamos a falar de um candidato que talvez avance nas presidenciais? A estratégia da Renamo é que o presidente da Renamo seja automaticamente o candidato às presidenciais. As duas dimensões, a dimensão militar, assim como a dimensão política. É assim como sobreviveu a Renamo. E neste momento eles exigem esses requisitos, que um deles é ter 15 anos como militar, como uma forma de facto de que este indivíduo que vai ser presidente tenha capacidade de dar uma voz do comando na ala militar e esta voz seja obedecida automaticamente. E o mesmo presidente tenha capacidades, obviamente, de criar consensos a nível da dimensão política. Olhando nessa perspectiva, não há sombra de dúvida que a Renamo neste momento está numa situação de sobrevivência. Porque se o governo tivesse dado indicações claras nessas eleições de que está disposto a jogar, não é, dentro das regras políticas, não é, limpas, dentro daquilo que chamam de eleições livres, justas e transparentes, de facto a Renamo poderia começar a repensar em querer evoluir para uma dimensão de fazer política a nível da polis. Mas neste contexto em que as eleições ocorreram de facto, Marromeu foi mais dramático, não é? Porque cancelou-se a primeira eleição em 8 meses, mandou-se repetir e a repetição foi pior que as primeiras eleições. Então, este cenário, de facto, reporta-se indivíduos a fugir com urnas em pleno, à luz do sol. Eu penso que é uma dimensão, de facto, regredimos muito, não é? A nossa democracia nunca foi tão boa, não é? Mas essas últimas eleições levou-nos a uma dimensão de retrocesso muito grande e que cria, de facto, uma dimensão de uma desconfiança muito grande para a Renamo. E a Renamo acha que, mantendo um líder forte, capacidade de dar ordens para desestabilizar e pressionar o governo, seja uma estratégia de sobrevivência. Falou da questão da capacidade, tem que ser um líder que tenha alguma capacidade essa que
deve ser consensual, ou seja, tem que haver um consenso entre todos os membros desta formação política. O Ossuf Mamadu teria essa capacidade para avançar, então, como candidato presidencial, Orlando, para aquilo que já sabemos do Ossuf Mamadu, na sua opinião? Olha, eu penso que o Ossuf Mamadu tem um perfil, talvez, muito interessante numa dimensão militar, não é? A nível de abordagem política, eu continuo a reiterar que um grande líder na conjuntura atual, não é? Embora o meu colega Janeiro pense diferente, tem que ser um indivíduo que acompanhe a evolução atual de fazer a política. E a dimensão atual exige uma capacidade pragmática, uma capacidade de acompanhamento da evolução, por exemplo, das tecnologias de comunicação e informação, um indivíduo inserido, não é, numa sociedade de facto que acompanha essas dinâmicas. Maquiavel uma vez disse uma coisa muito interessante: não se pode aconselhar sabiamente a um príncipe que não é sábio. Repito isto: não se pode aconselhar sabiamente a um príncipe que não é sábio. É verdade que sabedoria não significa ser um indivíduo da polis, não significa ser um indivíduo muito estudado, mas significa também ter essa dimensão de compreensão das coisas na perspectiva mais, digamos, atual e científica. E para mim, o Ossuf Mamadu foi deputado por muito tempo na Assembleia da República. Eu não o conhecia. Eu, pessoalmente, não o conhecia. Acompanho a política moçambicana, sou uma das pessoas que acompanho seriamente a dinâmica da política nacional, sou um grande ativista, penso eu, digamos, naquilo que é exercício da cidadania, mas eu não conhecia o Ossuf. Conheci o Ossuf Mamadu quando mora, portanto, o presidente da Câmara, o presidente da Renamo. Então, nesta perspectiva, eu acho que o Ossuf Mamadu ainda tem um desdobramento que tem que fazer para se fazer conhecer numa perspectiva nacional. Aí devo concordar com o Janeiro que fazer política numa dimensão nacional é muito mais exigente, requer um indivíduo com esta capacidade de aglutinar, portanto, as etnias, aglutinar as massas numa dimensão nacional. E penso que o Ossuf Mamadu não é um candidato forte nesse aspecto, a nível da dimensão política, mas ele pode ser um candidato muito forte na ala militar. Conhece-se muito mais, por exemplo, o Manuel Bissop, foi secretário da Renamo por muito tempo, esteve envolvido em várias atividades, em várias ações a nível, portanto, nacional, por parte da Renamo, do que o Ossuf Mamadu. Mas pronto, o tempo constrói o indivíduo, tem muito pouco tempo para poder se construir e se projetar para ir às eleições de 2019, que é este ano em outubro, caso ele seja eleito como candidato. Então, eu vejo nesta perspectiva em que na ala militar ele é um indivíduo extremamente forte, mas na ala política ainda precisa de construir-se e projetar-se para ser conhecido a nível nacional. Obrigado. Doutor Janeiro, uma das questões centrais faladas dos partidos da oposição é a questão mesmo da democracia interna. Como é que a Renamo pode sair, então, e o que é que pode fazer, então, para poder responder a esta apreciação? Eu penso que um dos elementos centrais que a Renamo tem que ter é a eleição numa via democrática dos seus membros, né? Esperemos, por exemplo, que neste Congresso haja uma transparência na eleição, seja do Ossuf Mamadu ou do Elias Jacama ou do Sr. Bissop. Mas continuo a dizer que o Ossuf Mamadu, politicamente, para concorrer como Presidente da República, é um candidato muito fraco. O Sr. Bissop já mostrou nas autarquias, não tem capacidade para ser um governante. Elias Jacama, bem estudado, mas alguns elementos na Renamo impedem, provavelmente, para ele ser eleito. Outro ponto que eu penso que a Renamo ainda não se tornou democrático é o fato de que, ao nível da Renamo, a Renamo não se construiu como uma instituição democrática. Um partido político, como uma organização política, ela também se torna uma instituição política e a Renamo não se institucionalizou politicamente. Aqui há grandes problemas para a própria Renamo poder crescer. O outro ponto também que temos que tomar em conta é de que a existência da Renamo, né, é por causa da existência das etnias que legitimam a Renamo nos espaços de participação política. E aqui não vou concordar com o professor Ferreira quando ele diz que em Nampula a Renamo venceu por causa de Ossuf Mamadu ser Macua. Não é bem isso. Nampula a Renamo ganhou porque em Nampula ainda está presente aquilo que é a imagem do próprio Afonso Jacama. Né? Os Macuas amavam ou amam o presidente Jacama. O outro ponto que também fez com que a Renamo ganhasse em Nampula tem a ver com os discursos no passado do presidente Samora Machel em relação às pessoas da ilha de Moçambique, naquela porta, quer dizer, as hostilidades em que as autoridades tradicionais foram feitas naquela zona
período passado, e porque também Nampula foi um quartel-general português e houve muita hostilização, houve muita difamação da Frelimo naquela época pelos portugueses, e isso ainda está presente, historicamente está presente em zonas como na Cala Porto, Angoche, está muito presente ainda na figura da população. E não é meramente cada o Ossuf Momad ser uma cua. E o Ossuf Momad não é muito bem conhecido politicamente em Nampula, os feitos do Ossuf Momad. Eu penso que há outro ponto que a Arnamo ainda não conseguiu encontrar, e que a Arnamo provavelmente nessas eleições vai perder muito o eleitorado, na minha opinião. A Arnamo nessas eleições presidenciais, se não se preparar bem, a Arnamo vai perder muito o eleitorado. Porque a Arnamo se construiu mais ao nível dos municípios de Nampula, Zambésia e Sofala. Arnamo não consegue cativar ainda o eleitorado da zona sul do país. Arnamo ainda não consegue cativar grande parte do eleitorado de Manica, de Tete. Arnamo tem ainda um voto muito rural em algumas bases de Nampula, Zambésia e Sofala. E Arnamo ainda não tem um voto muito urbano. É o voto urbano que garante maior participação política. E o voto rural tem a tendência a maior abstenção eleitoral. Arnamo não consegue penetrar. O outro ponto é que Arnamo também tem candidatos muito fracos. Isto aí tem a ver com a questão da formação das lideranças. Arnamo não formou líderes capazes de substituir Afonso Djakama. Diz um grande estudioso de ciência política da escola italiana, de teorias do poder, de Vreda Pareto, de que as elites políticas elas fazem pela substituição, pelo processo de formação política. E Arnamo não mudou a elite política Afonso Djakama por uma formação de uma outra elite. Agora, não vamos dizer que a Arnamo, para ter um grande candidato político, é preciso levar um intelectual, Manuel de Araújo, ou tem que levar... Muitas das vezes, os intelectuais não governam, os intelectuais fazem a acumulação primitiva de capital. Se nós formos olhar para Climano não está a desenvolver nada. Mas se tu olhares para Beira está a desenvolver com Davis Simão. Davis é melhor governante do que Manuel de Araújo. Eu penso que é preciso olhar Arnamo não como um partido, maior partido da oposição, mas é preciso olhar que Arnamo também tem muitos erros. E se Arnamo não saber corrigir os seus erros, nessas próximas eleições, Arnamo vai cair. Doutor Ferreira, temos informações segundo as quais membros como Manuel de Araújo, Venâncio Medlani e outros vão ao Congresso como convidados com a mesma categoria. Se olharmos para outras pessoas que poderão ou que fazem parte deste Congresso e que não são membros desta formação política. Agora, tendo em conta o dinamismo que esses dois membros imprimiram, olhando particularmente nas eleições autárquicas passadas, o que levaria a Arnamo chamar esses dois membros como convidados e não delegados ao Congresso? Que sinais é que estaria a emitir a Arnamo ao chamar esses dois membros como convidados não delegados? Nós temos que ver a Arnamo não como uma organização política que está dentro da cidade. É uma organização militar também e precisa de estratégias de sobrevivência. A Arnamo hoje, posso dizer, é uma força mais amedrontada porque não sabe quem é o seu verdadeiro inimigo. E o inimigo é aquele que às vezes até pode comer consigo no teu prato. E nunca se sabe. E que em questões políticas nunca se sabe, como em questões militares. Portanto, é por causa disso a Arnamo procurou estrategicamente alguém que esteja 15 anos a viver na vida militar, 15 anos que fez a história da Arnamo, 15 anos que pautou. Isso é bom. Mas aí estamos a falar do perfil do candidato. Estamos a falar do perfil do candidato. Sim. Mas isso é válido também para eles. Eles mudaram-se agora. Entram na nova equipe. Se a Arnamo fosse totalmente política, não houvesse instituições que tornam a Arnamo não política, então eles podiam ir de pleno direito, inclusive a concorrer, como diz o Dr. Chacato bastante bem, que tem um capital político bastante forte. Estamos a falar de Venâncio Mondlane, estamos a falar de Ivone Soares, estamos a falar de Manuel de Araújo. São jovens, com sangue jovem, com uma capacidade, uma visão bastante ampla, de longo alcance, assim diríamos, e seria bem capitalizados dentro da Arnamo como futuros líderes. Mas neste momento, é um momento delicado.
Não é dito que isso Fumamade vai ficar 30, 40 anos. Portanto, as novas lideranças vão se formando, vão se entrando, vão se rebatizando-se, vão se recozinhando. Então isso é preciso tempo também. Não é que Venâncio Mondlane entra e vai começar a liderar a Renamo. Isso é impensável, estrategicamente, porque nós podemos pretender a democracia, mas também podemos pretender a coesão, a consistência, a vida de um partido. Então, estrategicamente é bastante importante isso, que os membros como Venâncio Mondlane, como os outros, tenham ido como convidados, porque eles não vão ter um papel importante de mudar imediatamente o que está dentro do partido. Agora, eu acredito também que depois, por exemplo, da integração dos homens da Renamo, que estão nas matas, e uma socialização pacífica, a Frelimo e o governo demonstre a democraticidade e a democracia interna, eu acredito bastante que a Renamo vai poder participar dentro, portanto, das cidades, dentro das urbes, dentro da política como polis. Nós vimos que é uma força bastante confiável. E durante 20 anos, quando a Renamo assinou os acordos de paz em Roma, durante 20 anos foi aquela Renamo que esteve nas cidades. Quando é que a Renamo, o seu líder, tiveram que refugiar-se para o mato? Refugiar-se para o mato exatamente por causa destas perseguições, muito diretas. Quantos atentados? O líder da Renamo, quantos atentados não escapou? Quer dizer, foi morrer por uma doença natural, mas em todos aqueles atentados ele teria, portanto, caído. Isso faz com que não haja ainda esta democraticidade. Mas o importante aqui é que todos nós moçambicanos, se nós queremos uma paz duradoura, deixemos do lado toda a estratégia e mecanismo de vencer através de uma técnica e de uma força e não pelo voto popular. Porque nós não podemos aceitar com que as nossas instituições, os nossos comportamentos piorem a democracia. Porque a questão bastante clara é exatamente destas últimas eleições. Até a comunidade internacional questionou-se. Mas que democracia Moçambique quer construir? Alguém que foge com os votos. É até vergonhoso. E como se não bastasse, o Conselho Constitucional batizou, carimbou. E como se nós não tivéssemos justiça. A justiça eleitoral que falta. Obrigado, Dr. Freira. Dr. Checate levanta a mesma questão em relação à forma como estes dois senhores, estes dois membros desta formação política vão ao Congresso, como convidados e não delegados. Partilha da mesma opinião do Dr. Freira ou tem uma opinião contrária? Eu acho que há uma lógica, não é? Nisso. A lógica, de facto, é que é preciso um tempo, de facto, de uma integração dentro do partido. Esses dois indivíduos não têm dentro da Renamo nem sequer um ano, não é? Foram convidados há pouco tempo para poderem concorrer estrategicamente como cabeças de listas dos municípios de Quilimane, para Manuel de Araújo nesse caso, e Maputo para o caso de Manuel Venâncio Mondlane. Então eu entendo que há uma lógica de que alguém chegou hoje, é preciso que dê alguma coisa notável para o partido, é preciso que dê a sua contribuição, se faça conhecer, construa, portanto, o seu campo dentro do partido. E é nesta ótica que eu percebo que a Renamo esteja agindo. Mas existe uma outra percepção que penso que pode criar uma contradição. A minha grande pergunta é que quando o Venâncio Mondlane e o Manuel de Araújo vieram agora para se candidatar, não foram dados cartões como membros do partido. Então, se eles são membros do partido, foram, portanto, aceitos como membros, foram dados cartão, não é? Que dão-lhes este poder como membros, porque agora são convidados apenas como delegados. Então, vão como convidados, não como delegados. Não como delegados, exato. Então, há aqui esta contradição, esta dissonância, não é? Mas, de outro modo, também entende-se
esta lógica, este ambiente ainda de desconfiança, que é preciso uma integração, é preciso um certo tempo para que esses indivíduos se afirmem dentro do partido. A outra questão seria, será que não conseguiram votos suficientes a nível do ciclo onde eles estão inseridos, porque foi através de alguns votos para que alguns membros avançassem como delegados neste Congresso? Eu acredito que esses dois candidatos têm um grande desafio dentro da Renamo. Eles chegaram de um dia para o outro, tornaram-se candidatos, não é? Não tiveram nenhuma história, não construíram uma história, não construíram afinidades dentro do próprio partido. Por exemplo, sei que o Venâncio Mondlane, por exemplo, a vinda dele à Renamo, ou a integração dele dentro da Renamo, foi negociada ainda pelo próprio Afonso Dhlakama, ainda em vida. Então, esta forma em que eles chegaram dentro do partido cria uma situação de desconfiança. Havia claramente, no tempo das eleições, ainda no período de preparação das eleições autárquicas, um entendimento de que havia muitas alas dentro da Renamo que não acolhiam o Venâncio Mondlane, porque entendiam que existiam indivíduos que prepararam-se durante anos para serem candidatos. Fizeram muito para tornarem-se candidatos da Renamo. E chega um indivíduo de um dia para o outro e torna-se candidato. Então isso, de certa forma, criou animosidades dentro, portanto, dos seus próprios círculos onde deviam ser eleitos. Então penso que pode ter existido também este cenário. Obrigado, Dr. Chacate. Já temos as linhas abertas e o caro amigo telespectador pode ligar para nós e deixar ficar a sua opinião em relação a este tema que está a ser analisado nesta noite de terça-feira, 6º Congresso do Partido Renamo. Dr. Janeiro, partilha da mesma opinião do Dr. Freire e do Dr. Chacate em relação àquilo que é o pensamento deles no que diz respeito à ida do Venâncio Mondlane e do Manuel de Araújo como convidados a este Congresso? Bem, eu penso que sim. Se nós prestarmos atenção em relação ao Venâncio Mondlane tinha sido afastado ao nível da Comissão Política do MDM e como um meio de poder sobreviver politicamente, estar próximo... Sinceras desculpas, Dr. Janeiro, temos indicação de que o do Sr. Gabriel Mfundici, da capital do país, está em linha. Boa noite, Sr. Gabriel Mfundici. Muito boa noite. Boa noite. Saúdo os convidados aí. Sim. Na minha opinião, para que a Renamo seja a Renamo forte, tem que haver uma Renamo que vai dirigir, em vez de duas alas, vai dirigir todos os membros, mesmo que seja militares, seja civil. E do momento que está a acontecer, para que a ala militar ele tem mais força. Mesmo o Congresso que eles estão a fazer, foi obrigado a ir fazer lá em Gorongosa. Enquanto aqui em Moçambique tem muitas cidades que eles poderiam ter aproveitado para fazer o Congresso. Então, uma hora haverá que eles vão escolher o dirigente dele. Então, esse dirigente terá que mesmo ajudar a ter um Renamo forte. Não haver aquela coisa de Renamo 1, Renamo 2. Vou deixar espaço para os outros. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Gabriel Mfundici, que nos fala da capital do país. Dr. Janeiro? Sim, eu penso que o Venâncio Mondlane, com aquela sua perspectiva toda ela discursiva, eu penso que ele veio mais à procura do poder. Né? Estava próximo, ele queria mais o poder, porque esse poder tinha sido afastado dele no MDM. Em relação a Manuel de Araújo, eu penso que Araújo nunca foi do MDM, Araújo sempre foi da Renamo. Araújo provavelmente afastou-se da Renamo por um certo desentendimento com o antigo presidente da Renamo, o Sr. Afonso Dhlakama, mas Araújo ainda tinha aquela veia meramente da Renamo. Mas eu penso também que a Renamo ainda tem uma grande propaganda militar, a Renamo ainda sobrevive por uma forte propaganda militar, como diz o professor Michel Caim. E a Renamo ainda não representa os verdadeiros segmentos. Mas peço sincera desculpa, temos indicação de que temos o Sr. Orlando, que nos fala da capital do país. Boa noite, Sr. Orlando. Alô, boa noite. Sim, sim. Sim, para participar do programa Linha Verde. Exato. Já está a participar. Sim. Comentar os painelistas e dizer que o Congresso, falando sobre o Congresso da Renamo, quanto aos candidatos apresentados para
a eleição. Para mim, o mais forte de todos, que eu concordar já com o Ferreira, que é o senhor Mário. Segundo aquilo que ele apresentou durante o tempo que esteve na liderança temporária na Renamo, ele pode fazer tudo que esteja ao alcance dele, conforme podemos ver sobre a negociação, as negociações com o Presidente da República, embora tenha sido aquilo que nos ver todos, depois de inclusive nas eleições passadas, nos ver que não cumpriu-se com aquilo que era combinado nas negociações. E quanto ao senhor Bispo, pude ouvir o evangelista, o de Janeiro, a dizer que ele perdeu 2 vezes nas eleições passadas na Beira. Mas eu acredito que ele é um candidato também à altura de liderar o movimento da Renamo, segundo aquilo que a Renamo também apresenta como as balizas, as regras, quando diz que o candidato tem que ter no mínimo 15 anos de experiência política, de experiência militar. Eu acredito que isso está plasmado mesmo no código, está plasmado naquilo que são a Constituição do partido em si. Então, eu acredito que se a Renamo coloca isso, porque sabe porque é que tem que ser assim. E sabe que há candidatos que poderiam, por acaso, porventura, estarem lá, como o caso do Sr. Venâncio Vilani, Manuel de Araújo, e sabemos muito bem que eles estiveram fora da Renamo por uma razão que nós temos ter todos nós à vista, mas por algum motivo eles estiveram fora da Renamo e regressaram há pouco tempo. Então, é possível que esses candidatos, que esses membros se tornem candidatos e estejam à frente da liderança da Renamo, mas pela unidade em si dentro da Renamo, uma vez que há outros candidatos, há outros membros que ficaram dentro do partido, cortaram toda a unidade dentro do partido e mantiveram terceiro. Não há como eles, depois de sair, recuperaram o lugar que a liderança do partido era mais Muito obrigado, Sr. Orlando, que nos fala da cidade de Maputo. Ele deixar ficar aqui aquilo que é a sua opinião em relação a estes candidatos. Mas questionava mesmo em relação ao caso do Manuel de Araújo, Venâncio Mondlane, que avançam como convidados. Sim, já dizia. Eu dizia que Venâncio Mondlane provavelmente esteja à procura de poder na Renamo, né? Criar um município de Maputo, ou pode também estar atrás de um cargo no parlamento. Mas Manuel de Araújo, eu penso que sempre foi um renamista, apenas saiu no momento daquelas decisões da Renamo, saída de David Simango, Ismael Mocenta, eles também saiu, né? Mas sempre foi um membro da Renamo. Mas eu penso que também a Renamo peca grandemente, porque a Renamo ainda sobrevive muito pela sua base militarista. E aqui o professor Ferreira, ele filosofou muito, fala da ala militar, fala da ala política, depois fala de democracia. Eu penso que não é bem correto. Um partido político que verdadeiramente quer ser democrático sai do mato ou sai do campo militar e faz a política. Falou da policidade do Estado. Quer dizer, então, a política não pode ser feita no mato com armas. Né? A Renamo ainda tem uma grande desconfiança política, sociológica, porque a Renamo tem uma base militarista. Não posso falar de democracia na Renamo. Uma Renamo que qualquer erro recorre às armas. Não, isso não é democracia. A democracia ela não é feita com recorrência às armas. Aí é um grande erro da Renamo, a questão da propaganda militar. O outro ponto que eu penso que também tem que se prestar atenção, que faz com que a Renamo ainda, até o seu congresso, vai sendo no campo, no mato, como queiramos chamar, é o fato de que esta Renamo ainda desconfia muito
de confiar em indivíduos como Manuel de Araújo, Venâncio Monteiro. Obrigado, Dr. Janeiro. Vamos então dar prioridade ao nosso telespectador, o Sr. Alberto, que nos fala da cidade de Maputo. Boa noite. Boa noite. Sim, Sr. Alberto. Sim, boa noite. Sim, Sr. Alberto, estamos a ouvir. Sim, eu acho que o Sr. Pereira tem a sua certeza. Sim, boa noite. Sim, estamos a ouvir. Pode continuar com a sua abordagem. Sim, acho que a Renamo, por ter colocado os 3 candidatos, sim, eles são muito importantes para a sua decisão. Porque quando se fala dos 15 anos de curso, da manutenção das guerras, é que eles sabem que estão a tentar defender, porque desde o princípio, Sim? desde o princípio da manutenção da Renamo com a paz da Frelimo, tudo se deu a partir do curso da liderança das guerras. Então, quando eles estavam nas eleições, É tudo, Sr. Alberto? não. Sim, continua. Temos que dar o espaço aos... Sim? Sim. Eles sentiram-se ameaçados por ver que as negociações não estavam a se dar bem. Portanto, eles querem a pessoa. Sr. Alberto, é tudo? Parece que perdemos o contato com o Sr. Alberto, mas também preciso dar espaço aos outros telespectadores. Deixe-me só questionar o Dr. Hilário Checate. Dr. Checate, olhando para os 3 candidatos, na sua opinião, qual é que deve ser a visão sobre o perfil do ideal do futuro presidente deste partido, tendo em conta o atual contexto político e econômico nacional? Olha, considerando que a Renamo sempre foi um partido que conseguiu encurralar, se nós quisermos, ao governo, recorrendo ao uso das armas, é preciso não banalizar muito esta ideia de Renamo manter as armas. Afinal de contas, as armas são um recurso que a Renamo tem para poder continuar a pressionar o governo. Se nós estivéssemos num contexto normal, num estado normal. Desculpa, Dr. Checate, tenho indicação de que temos o Sr. João que nos fala da cidade da Beira. Boa noite, Sr. João. Boa noite, Sr. João. Boa tarde, boa noite. Sim, Sr. João. Sim, já estou acompanhando a noite. Eu eternamente concordo com esse senhor que está de lente. Não conheço bem o nome dele, mas esse senhor está de lente. Sr. João. Uma coisa. Sr. João. Sim. Não consigo lhe ouvir perfeitamente. Boa noite. Sim? Eu estava a dizer, concordo plenamente com o senhor está a falar de lente. Que a Renamo deve continuar com a força dele militar. A Renamo deve continuar com a força militar. Está a ouvir? Sim, a Renamo deve continuar com a força militar. Se a Renamo não ter a força militar, nós seremos escravizados com a família. Diz que Sr. João. Sr. João? Sim. Diz que a Renamo deve continuar com uma força militar. Sim, deve continuar. Por quê? Irmão, se a Renamo não continuar com a força militar, nós vamos ser escravizados com a família. Porque já começamos a ser escravizados com a família. Estamos a passar mal com a família. Todos corruptos nesse momento são da família. Sim? Pode ouvir, sim. Sim, Sr. João. Pode falar. Sim, eu estava a dizer, a Renamo deve continuar com a força militar, eu aposto isso. Porque estamos a sofrer com a corrupção da família. Estamos cansados com a família. Cansados mesmo, de verdade. Porque se nós não tivéssemos a relação difícil, o partido Renamo com a arma, seremos os piores escravos desse país. Sim? Pode falar, sim. Então, eu estava a dizer, é muito bom que o Sr. Yusuf consegue ganhar-se mesmo como presidente do partido Renamo. Será muito bem, conhece a força da Renamo.
A única coisa que vou dizer é que o Renamo deve continuar com a força militar. Continuar com a força militar, porque estamos cansados com a Muito obrigado. Obrigado, Sujão. Parece-me que ficou essencial. Eu estava a dizer, olha, se nós estivéssemos num estado normal, não é? Onde as pessoas vão às eleições com certeza de que o jogo será limpo, não é? Onde as pessoas sabem que aquilo que as instituições, que é o árbitro, gestores dos processos eleitorais, definiram como as regras de jogo, será respeitado. De facto, nós estaremos a falar que a Renamo não deve continuar com as armas. Eu penso que nenhum moçambicano se orgulha por ter um país onde temos um partido que tem uma ala militar, não é? Mas se tentar auscultar os moçambicanos, não todos, vai perceber que há um grupo de moçambicanos que se revê nessa perspectiva de que a Renamo continua com as armas para usar como um trunfo de pressão, não é? Agora, o que nós estamos a dizer é que em Moçambique não estamos num estado normal. Em Moçambique não estamos numa democracia normal. Em Moçambique estamos numa democracia. Desculpa, doutor Chacate, temos um telespectador em linha. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Sim, sim. Boa noite ao painel. E eu quero primeiro dizer que estou muito feliz com os pronunciamentos do Dr. Ferreira e o Dr. Chacate. É claro que pelos a circular nos corredores, dá a entender que sim, o Yusuf Mamada pode ser sim o elegível, o presidente da Renamo. Mas a minha questão agora é o seguinte: o senhor Yusuf é um indivíduo muito forte na ala militar da Renamo. Isto seria muito bom, mas eu não acho preparado politicamente que ele seja um indivíduo forte e preparado para poder disputar mesmo as eleições presidenciais. O que eu gostaria que acontecesse na Renamo neste momento é que a Renamo mostrasse esta parte de democracia que eles tanto querem para os moçambicanos. Que se elege o Yusuf Mamadi como líder do partido, não é? Seria muito bom, mas também que tivéssemos um outro líder que podia concorrer às presidenciais. Estou a falar no caso do próprio Mushanga, mostrou isto muito bem na sua campanha, bem organizada. Em algumas debates que a ITV trouxe, o doutor Janeiro disse muito bem que até o próprio líder Afonso Jacama nunca conseguiu fazer uma propaganda tal qual o Mushanga o fez. Era um líder carismático, falava aquilo que o povo gostaria de ouvir, mas o Antônio Mushanga mostrou esta parte que muitos de nós ficamos muito surpresos. O aspecto também que eu acho aqui muito importante é que é muito bom que a Renamo saísse deste congresso muito fortalecido e que não haja aqui um divisionismo dentro da própria Renamo. E alguns aspectos, eu acho que os convidados aí, repito, o Dr. Chacate, o Dr. Ferreira, falaram muito bem. O Manuel Cristóforo, no meu ponto de vista, ele nem devia ter concorrido a esta liderança. É um indivíduo que, no meu ponto de vista, saiu muito enfraquecido depois da derrota na cidade da Beira, apesar de ser um indivíduo que só fala, mas não conseguiu obter nem segundo lugar no município da Beira. Isto, no meu ponto de vista, ele devia ter dado um espaço a preparar-se melhor, e eu acho também que não é um indivíduo que pode estar a enfrentar, não. Talvez saia bem como deputado da Assembleia da República e outras pastas que ele podia ocupar, mas não como secretário-geral. Também não acho que seja um cargo, porque um cargo de secretário-geral requer uma responsabilidade, um indivíduo muito responsável. Não vou falar muito do irmão do falecido Jacama, porque não conheço muito bem o historial dele, e também concordar quando um completo disse: o Yusuf Mamadi esteve muito tempo como deputado na Assembleia da República, mas ele nunca foi um protagonismo. Eu também não conheço muito bem a parte de debate político deste indivíduo. Não com isso querer dizer que ele não seja capaz, mas, repito, a Renamo devia nos mostrar outra dinâmica de política nacional, que existir um presidente do partido como o Yusuf Mamadi, que tem esta
força militar, seria muito bom, mas que aparecesse um outro indivíduo para disputar as presidenciais. E no meu ponto de vista, seria o Muxanga, e também para tirar uma lista, porque Renamo é um partido regionalista, que se fala muito de região centro e norte, mas provamos cá em Maputo que não. Nas autarquias que não. A Renamo também na parte sul tem um apoio. Devia ser um exemplo, uma mudança, uma transição na própria Renamo, que queríamos trazer garantia a nós moçambicanos que de facto este partido é um partido nacional, mas não um partido regional. Muito obrigado, caro telespectador. Temos que gerir o pouco tempo que temos. Acho que ficou essencial, certo? Obrigado, parece que perdemos o contacto com este telespectador. Deixa-me só dizer uma coisa aqui. Honestamente falando, se nós queremos exigir uma Renamo desmilitarizada, temos que exigir também, dentro de um jogo limpo da política, que o governo não use as forças de defesa e segurança para fazer política, não é? Não use a polícia para intrometer-se no jogo político. O jogo político seja limpo. Se nós queremos exigir que a Renamo se desarme-se, temos que exigir com honestidade que o governo também jogue dentro de transparência um jogo, portanto, que todo mundo sente-se confortável. Como é que você vai pedir que a Renamo desarme-se, mas ao mesmo tempo você usa armas, não é, para proteger urnas carregadas num processo eleitoral? Nós temos que ser honestos aqui, não é? De outra forma, nós estamos aqui a optar por linhas simplesmente que, do ponto de vista de honestidade, tanto acadêmica, não é, tanto da nossa idoneidade como pessoas, nós estamos a ser idôneos. Obrigado. Dr. Ferreira, há este entendimento por parte dos telespectadores e não só, de que o próximo presidente do partido da Renamo não deve ser necessariamente candidato por esta formação política à presidência da República. No caso concreto, já que se aponta muito para o Sr. Ossuf Mamado como um possível futuro líder deste partido. Bom, de princípio, quase que em todos os partidos, quem é presidente de um partido, imediatamente é também candidato às presidenciais, quer dizer, presidenciais da República, presidente da República. Presidência da República. Isso pode ser uma inovação, dependendo desta organização, da própria Renamo, se eles, no entendimento, e enquanto presidente do partido, se for eleito o Ossuf Mamado, ele disser que eu não quero ser presidente da República, avançam outros nomes, é possível. Os estatutos permitem. Penso que permitem. E não conheço os estatutos Exato. da Renamo, mas eu penso que permite estatuto. Quer dizer que para a Renamo é mais importante coordenar esta bipolaridade político-militar do que ter um candidato presidente de uma república. Quer dizer, por outras, nós podemos dizer que Manuel de Araújo ou Ivone Soares pode ser presidente da República, mas Manuel de Araújo e Ivone Soares não podem comandar militares em Gorongosa. Então, para Mamad, ele tem esta capacidade, seja político, também militar. Agora, é verdade também que as pessoas não conhecem a sua postura, o seu comportamento, o seu modo de apresentar-se, não é de fazer muito barulho. Quem é que conhecia Filipe Inhosse até quando foi eleito? Ninguém conhecia Filipe Inhosse. Mas as pessoas hoje chegam, ele não é de todo um mau governante. Embora nós estejamos envolvidos em grandes dívidas, estava aqui a falar com o Dr. Chacate, estas são dívidas que desde a libertação do continente africano há 60 anos nunca houve um escândalo de dívida como este que nós temos. Mas estamos a dizer que o facto de não conhecermos, não podemos nem fazermos relações de que é incapaz. É injusto e é irracional, porque estamos a julgar o que nós não conhecemos. Portanto, temos que deixar para ver, e quando chegar o momento de ser, este tem ou não o capital humano suficiente e as capacidades e habilidades de como gerir um país.
Obrigado, Dr. Freire. Dr. Janeiro, tem convicção que um dos 3 candidatos anunciados tem capacidade para destronar uma Frelimo com uma história que todos nós conhecemos, olhando para aquilo que é o seu nível de implantação, sobretudo no domínio da máquina do Estado, os quadros que já foram formados por esta formação política? Não, na RENAM não existe nenhum. É preciso que se diga abertamente isto. Não é para a RENAM perder eleições e dizer que alguns intelectuais académicos deste país estudaram ciência política, não avisaram isso. Destes 3, nenhum está em condições de vencer eleições em Moçambique. É preciso que se diga. Agora, a RENAM pode formar um líder que tem capacidade de persuadir as massas, mobilizar o eleitorado, que é António Muxanga. Né? Araújo tem um capital político em Climane, não é nacional. É preciso fazer-se renovação das elites. Estamos a falar dos 3 candidatos, estamos a falar dos 3, nenhum deles. Nenhum deles. E esta ideia de dizer que o senhor Ossuf Momad integra as ideias de todos da RENAM é mentira. O Ossuf Momad é muito ditador. O Ossuf Momad é um indivíduo que nem Afonso Dhlakama. É ditador, muito autoritário. Eu já tive a oportunidade de conhecer o senhor Ossuf Momad, inclusive eu dei aula às filhas do senhor Ossuf Momad. O Ossuf Momad é alguém que, quando fala, as pessoas ficam com medo dentro da RENAM. Agora, ele leva uma grande vantagem porque está no processo da negociação. Esta é uma grande vantagem. Terem indicado, e provavelmente esta indicação veio antes da morte do senhor Afonso Dhlakama. Eu dito não. Depois da minha morte, quem é este senhor? Né? E esta tal via militar da RENAM para continuar com a questão da propaganda militar. É aí onde não podemos falar da democracia dentro da RENAM. A RENAM não é um partido democrático, tendo uma grande ala autoritária militar, tomando decisões e marginalizando os intelectuais, aqueles que podem sofisticar em termos de ideias, de pensamento da própria RENAM. A RENAM está a cometer, como alguns outros partidos que cometeram erros em África. O outro ponto que eu penso que a RENAM também vai ficar muito enfraquecida nessas eleições, é isso que estamos a dizer aqui, é de que dentro da RENAM não há um debate político, democrático, aberto. Não há abertura em termos de colocação de ideias, não se ouve opiniões. Aqui tem telespectadores que estão a dizer que o senhor António Muxanga tem capacidade. Mas quem na RENAM vai ouvir que o senhor Muxanga tem que ser presidente da RENAM para concorrer às eleições? O Ossuf Momad, penso, duvido muito. Elias Dhlakama está à procura de protagonismo, interesse político dentro da RENAM. Ele quer poder, tem sede de poder. Ivone Soares, a senhora Ivone Soares é uma senhora muito arrogante. Para mim, Ivone Soares não pode ser presidente da RENAM. Né? Neste devia ser chefe da bancada parlamentar da RENAM. Quem deve ser, na minha opinião, secretário-geral da RENAM, devia ser o senhor Elias Dhlakama, né? E concorrer às presidenciais o senhor Ossuf Momad. Ele leva uma grande vantagem por estar no processo da negociação e porque há uma fidelidade, há uma lealdade dos militares que têm força na RENAM, estes aqui legitimam, os militares legitimam o Ossuf Momad. Mas, politicamente, o Ossuf Momad é um indivíduo que nem sabe discursar. Politicamente. Okay, então, aí ele leva grandes desvantagens, na minha opinião. Doutor Chacate, partilha da mesma opinião do... Acho que o doutor Janeiro está um pouco nervoso, está a contradizer-se muito. Ora, o Ossuf Momad pode ser um grande líder, ora não pode, acho que está um pouco nervoso, mas tudo bem. Olha, eu mantenho a minha percepção que a RENAM, neste momento, está numa altura de muita fragilidade, do ponto de vista dos candidatos, porque tinha um líder extremamente carismático, tinha um líder com valores, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista histórico, com uma capacidade de mobilização excepcional, que é o Afonso Dhlakama. E neste momento, penso eu que os 3 candidatos têm esta fraqueza em termos de capacidade de mobilização, não é? O Ossuf Momad, como eu disse, não tem um discurso mobilizador, tanto quanto tinha o seu líder, Afonso Dhlakama. O mesmo pode-se dizer do Manuel Bissop, não é? O professor Ferreira já disse que perdeu 2 eleições, não é? Dentro da sua própria província. Isto revela, de certa forma, uma legitimidade um pouco trêmula em termos da sua capacidade de mobilização. O Elias Dhlakama é um cidadão que caiu do céu, que da RENAM o que tem de interessante é o nome Dhlakama, não é? Mas os moçambicanos, poucos provavelmente conhecem esse indivíduo, não é? Ficou em algum momento, muitos anos, fora daquilo que são as bases da RENAM. Esse indivíduo não é conhecido dentro da RENAM. Então, do ponto de vista daquilo que são as fraquezas
for para concorrer com uma Frelimo que tem uma máquina mobilizadora extremamente agressiva, penso eu que a Renamo vai com uma grande fragilidade. Mas atenção, nós estamos a ver num contexto extremamente problemático em Moçambique, onde qualquer cidadão culpa, não é? E imputa todos os problemas que o país está a ultrapassar, não é? Do ponto de vista político, econômico, ao governo do dia. E isto, para mim, também é uma grande fraqueza ao governo da Frelimo. O que está a acontecer é que a Renamo, de facto, não está, provavelmente, conseguir se reinventar e ser uma alternativa extremamente viável, não é? Num contexto extremamente complexo, num contexto, digamos, difícil para o país. Então, eu penso que, por conta desses problemas que o país vive, que está sob a gestão do governo da Frelimo, a Frelimo também não é um partido tão forte como já foi nos anos passados. Neste momento está a atravessar, digamos, um deserto extremamente complexo. Dr. Freire, qual é o seu posicionamento? Já estamos numa contagem decrescente, daqui a alguns minutos vamos fechar o programa. Como é que olha então para tudo isto e qual é que seria o seu último posicionamento diante de tudo isto que estamos aqui a abordar? Bom, o meu posicionamento é que nós pretendemos, como nação, força de oposição forte, que a Renamo seja forte, saia do mato e faça política na cidade. Que o governo não utilize, enquanto Estado, não utilize as forças de defesa, segurança e polícia. E que haja mais forças para constituir alternativa. Nós podemos sonhar um outro partido que apareça com mais força. E poderemos ver e ser uma alternativa para o futuro. Portanto, o que se pretende é que sem a oposição não há democracia. A democracia precisa de uma oposição forte. É como um jogo de futebol. Quando os adversários são fortes, o jogo é bastante animado. E nós pretendemos isso. Portanto, queremos que a Renamo não desapareça, não se divida, não haja... E este momento seja aquele momento de reunificação e de consenso à volta de um único líder para concorrer, para que é para o bem da nossa nação, para a nossa democracia enquanto nação e para o desenvolvimento na contribuição de diferentes ideias, diferentes posições, ideologias para o crescimento de Moçambique. Muito obrigado, Dr. Freire, obrigado, Dr. Janeiro, obrigado, Dr. Checato, obrigado, caro telespectador que ficou desse lado a acompanhar o programa Linha Aberta. Nós ficamos por aqui e voltamos numa próxima oportunidade, se Deus permitir. Continuação de uma ótima noite de terça-feira.